acordo com Nancy DeMoss Wolgemuth, passar tempo regular com Deus não é apenas uma escolha inteligente. Tem a ver com seu propósito geral na vida. Realmente acredito e ouso dizer que é impossível sermos os homens e as mulheres que Deus projetou para sermos em relação a Ele, sem ter o hábito devocional consistente. Simplesmente não acredito que seja possível. Precisamos dele. Precisamos dele. Este é o Aviva Nossos Corações com Nancy DeMoss Wolgemuth, autora de Buscando a Deus, Descubra a Alegria do Avivamento Pessoal, na voz de Renata Santos. Você tem uma melhor amiga? Quem é a sua melhor amiga? Como vocês se tornaram amigas? Não tenho todas as respostas para essas perguntas, mas sei de uma coisa: vocês passaram bastante tempo juntas. Deus nos criou para estar em relacionamento uns com os outros e para estar em um relacionamento de aliança com Ele. Eu acabei de mudar de assunto? Não! Se não passarmos tempo com Deus, como fazemos com nossas melhores amigas regularmente, não estamos vivendo nossas vidas de acordo com o nosso propósito, porque não estamos realmente experimentando um relacionamento de amor com Deus. De todos os bons hábitos que você poderia desenvolver em 2024, nenhum é mais importante do que passar tempo sozinha com Deus em oração e em sua palavra. Ontem, Nancy conversou conosco sobre o valor de uma vida devocional pessoal diária. Se você perdeu, acesse nosso site www.avivanossoscoracóis.com e ouça o podcast de ontem. Aqui está a parte 2 na série Descobrindo uma Vida Devocional Diária. Bom, deixe-me dizer aqui apenas algumas palavras sobre a prática de uma vida devocional. Eu sei que algumas de vocês realmente querem avançar nesta área da vida. Eu já disse que o primeiro livro que escrevi foi intitulado A Place of Quiet Rest. Em tradução livre, em português, significa um lugar de descanso tranquilo. Infelizmente, ainda não temos esse precioso livro devocional disponível em português. Porém, compartilharemos aqui alguns pontos chaves deste recurso. Ao longo dos anos, muitas mulheres me perguntavam como eu passava um tempo significativo com o Senhor. Havia muitos livros devocionais disponíveis, mas eu não conseguia encontrar um que ensinasse como ter um tempo significativo com o Senhor. Então escrevi para ministrar e abençoar essas mulheres. Uma das coisas que acho realmente legal nesse livro é que no final de cada capítulo há um testemunho, uma página, escrito por mulheres diversas: Joni Eareckson Tada, Kay Arthur, Elizabeth Elliot. Cada uma dessas mulheres compartilham como elas realizam sua vida devocional pessoal. Elas dão algumas sugestões gerais e alguns exemplos específicos que precisam estar presentes em seu tempo devocional. Primeiro, é importante que esse tempo seja regular. Jesus muitas vezes se retirava. Êxodo 30 e outros versículos nos dizem que na antiga tenda do tabernáculo, os sacerdotes tinham certas coisas que deveriam fazer todas as manhãs e todas as noites. Eles ofereciam incenso no altar todas as manhãs e todas as noites. Acendiam as velas todas as manhãs. Eram coisas que eles faziam todos os dias, dia após dia. Ao lê-los, parece um pouco monótono. Talvez você pense, isso não acaba se tornando uma rotina sem sentido? Sim, na verdade se tornou para os judeus do Antigo Testamento. Mas vejam o que eu descobri. Acho que é muito mais fácil refrescar uma rotina que se tornou seca e não tão significativa do que estabelecer uma rotina que nunca existiu. Há momentos em que eu diria honestamente que meu tempo devocional não é como uma refeição farta. E isso acontece com mais frequência do que eu gostaria de admitir. Eu não tenho esse grande banquete na presença de Deus todos os dias. Talvez algumas de vocês tenham. Eu gostaria que tivesse, mas muitas vezes para mim é apenas a rotina. Mas eu descobri que ao longo do tempo Deus infunde vida e graça fresca nessa rotina. Tê-la como uma coisa regular é muito importante.
D.L. Moody disse: um homem não pode tomar um suprimento de graça para o futuro, assim como não pode comer o suficiente para os próximos 6 meses ou respirar o suficiente para sustentar a vida por uma semana. Devemos buscar a infinita reserva de graça de Deus, dia após dia, à medida que precisamos. Número 2. Eu costumava pedir desculpas ou meio que engasgar quando eu dizia esse ponto, porque eu sabia o que muitas pessoas estavam pensando. Mas eu não peço mais desculpas por isso hoje em dia, porque eu acho que realmente existe uma base bíblica forte para isso, e você pode pedir a Deus que a oriente nisso. Mas acredito que há muito valor em ter esse tempo com o Senhor cedo pela manhã. Talvez você esteja pensando: mas que horas são cedo? Sabe de uma coisa? Eu não posso dizer a você o que significa isso. Pode ser diferente para você do que para mim ou para outra pessoa, mas certamente, antes de enfrentarmos o dia, não há uma lei sobre isso. Simplesmente separe o tempo. E para você, pode ser quando seus filhos tiram uma soneca, ou talvez quando você esteja realmente mais acordada à noite. Eu acredito que se eu entrar no meu dia sem ter parado para ter um encontro com o Senhor, vai ser muito mais difícil para mim ter um coração tranquilo pelo resto do dia. Talvez seja diferente para você. Mas ouça esses versículos. Salmo 88, 13. Mas eu, Senhor, a Ti clamo por socorro. Já de manhã, a minha oração chega à Tua presença. Salmo 5, 3. De manhã, ouves, Senhor, o meu clamor. De manhã te apresento a minha oração e aguardo com esperança. Salmo 57, 8. Este é um versículo que eu gostaria que não tivesse na Bíblia, mas está. Acorde minha alma, acordem harpa e lira, vou despertar a alvorada. Salmo 119, 147. Antes do amanhecer, me levanto e suplico o teu socorro. Na tua palavra coloquei minha esperança. Muitos versículos falam sobre Deus nos acordando de manhã para ouvi-lo. Um tempo tranquilo e bem-sucedido de manhã começa na noite anterior. Eu acredito que o inimigo faz um trabalho magistral nos distraindo e nos fazendo desperdiçar as horas noturnas com conversas e atividades sem sentido que nos roubam a capacidade de encontrar com Deus pela manhã. Novamente, não vou impor isso como uma lei, porque eu não acho que as Escrituras o façam. Mas acredito que há muito embasamento em dizer que tem valor começar o dia com Deus. Número 3. Precisamos de tempo a sós com o Senhor. Jesus foi para um lugar solitário, longe da multidão. Moisés ia à tenda da reunião, fora do acampamento. Deus disse a Moisés: vem de manhã ao Monte Sinai, apresenta-te a mim no topo da montanha. Ninguém deve vir contigo. Vocês que são casadas sabem que não terão um casamento sólido se estiverem sempre no meio de uma multidão. Vocês não vão cultivar um nível de envolvimento, conversa e intimidade se nunca puderem estar a sós um com o outro. Como então pensar que podemos nos tornar gigantes espirituais, mas nunca passar tempo a sós com o Senhor? Precisamos desse tempo a sós. Don Whitney escreveu um livro super útil, Disciplinas Espirituais para a Vida Cristã. Ouçam o que ele diz sobre isso. Pense nisso. O Senhor Jesus Cristo está disposto a se encontrar com você, em particular pelo tempo que você desejar. E Ele está disposto, até ansioso, para se encontrar com você todos os dias. Suponha que você tenha sido um dos 1000 que seguiram Jesus por grande parte dos últimos 3 anos de sua vida terrena. Você consegue imaginar o quanto estaria animada se um dos seus discípulos dissesse: Ei, o mestre pediu para te dizer que ele está disposto a se encontrar com você em particular
sempre que você quiser e pelo tempo que você quiser, e Ele estará esperando por você quase todos os dias. Que privilégio! Quem reclamaria dessa expectativa? Bem, esse maravilhoso privilégio e expectativa estão sempre ao seu alcance. Pense nisso. Que privilégio! Número 4. E não quero enfatizar demais isso, mas acredito que há muito valor em manter um diário no que diz respeito ao nosso tempo silencioso com Deus. Talvez você não goste de escrever seus pensamentos, tudo bem. Mas pode ser útil na meditação da palavra de Deus, expressar sua resposta a Deus, registrar e lembrar as obras de Deus, criar e preservar um patrimônio espiritual que você possa transmitir à próxima geração, monitorar o seu crescimento espiritual e metas e prioridades, ou apenas como uma maneira de registrar como Deus age. Eu não fiz isso fielmente ao longo dos anos, mas nos anos em que fiz, percebi que meu tempo silencioso foi muito mais significativo, principalmente do ponto de vista prático, quanto à concentração. Não sei quanto a você, mas acho extremamente difícil me concentrar. Com certeza tenho sintomas de TDAH como adulta. Eu fico na minha cadeira de tempo silencioso, onde quer que eu esteja encontrando com o Senhor, e de repente tenho uma infinidade de pensamentos e ideias. Tenho que enviar este e-mail, tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. De repente eu tenho um desejo incontrolável para a limpeza da casa naquele exato momento. É incrível. Acredito que o inimigo faz de tudo para me impedir de ter esse tempo com o Senhor. Por isso, acredito que se eu escrever as coisas, o que Deus está me dizendo através de sua palavra, mesmo que seja apenas copiar as escrituras, isso me ajuda a concentrar e a controlar meus pensamentos. Bem, quando você tem o seu tempo tranquilo, você quer ter certeza de que ele tem ingredientes equilibrados. E não há uma maneira certa, mas é importante lembrar que é um momento de comunicação de via dupla. Primeiro queremos receber dele e em seguida queremos responder a ele. Como recebemos dele? Através da sua palavra. Ouvimos a sua palavra. Temos uma bênção em nossa geração de ter nessa cultura oradores cristãos, livros, programas de rádios, websites e podcasts. Mas eu quero dizer a você que ouvir outros que se encontraram com Deus em sua palavra não substitui o seu encontro com Deus. Todos esses recursos não substituem o meu encontro com Deus em sua palavra. Não substitui a importância de estar a sós com Ele. Esses recursos todos podem encorajá-la, podem desafiá-la, mas é preciso ter esse tempo na palavra para permitir que o poder da palavra de Deus limpe, renove nossas mentes, nos livre do pecado, nos mantenha longe de pensamentos ansiosos, nos transforme de dentro para fora. É tão poderoso. Você consegue se imaginar chegando ao céu e Deus dizendo a você: dei a ti o meu coração, meus pensamentos, minha palavra e a minha mente. Eu te dei isso para que você pudesse me conhecer. E o que você fez com isso? E nós dizemos: eu nem mesmo li a Bíblia. Ela ficava guardadinha na prateleira. Eu só a pegava nos horários de culto. Só sei que quando a minha vida está realmente crescendo e fértil e frutífera, há uma direta correlação ao meu tempo lendo a palavra de Deus, meditando nela, memorizando-a, internalizando-a, respondendo a ela, obedecendo-a e compartilhando-a com os outros. Não há tesouro mais precioso do que ter a vida de Cristo ativa em nós, em paralelo com a revelação divina encontrada nas Escrituras Sagradas. É tão precioso. Temos que ter uma grande parte do nosso tempo na palavra.
À medida que você mergulha na palavra, busque por Jesus. Chegue até Jesus. Jesus disse aos fariseus de sua época que eram especialistas na palavra: vocês nem sequer têm Deus em vocês, porque vocês me perderam enquanto enchiam suas mentes com essas coisas. Portanto, saiba que você pode encher a sua mente com toda a palavra escrita, mas se você perder a Jesus, perde todo o propósito. A palavra de Deus é tão importante. E como respondemos a Ele? Respondemos em adoração. Lemos a palavra e a oramos de volta para Ele. Um dia desta semana, eu estava lendo 1 Timóteo 6 e agradeci a Deus como Paulo louvava a Deus por sua misericórdia e graça em sua vida, colocando-o no ministério. Eu estava repetindo para o Senhor as palavras, agradecendo a Deus, adorando-o por sua misericórdia e graça em minha vida. Transforme a palavra em louvor e transforme-a em oração. Deixe Deus usar a palavra para direcionar e alimentar a sua vida de oração, para mostrar como orar por si mesma, como orar pelos outros, como orar pela igreja onde você serve. Receba de Deus e em seguida responda a Ele. Certifique-se de que você está tendo uma comunhão de 2 vias. Por volta dos meus 20 anos, viajando com uma das equipes da Life Action, praticamente vivia em drive-thrus de fast food. Eu estava vivendo uma vida muito agitada. E eu amava o Burger King. Cheeseburger duplo, ketchup e pickles. Era o meu favorito. Quase todos os dias passava pelo drive-thru e seguia para minha próxima tarefa. Na minha juventude, eu não me importava tanto com a minha alimentação. No entanto, ao chegar aos 30 anos, notei que minha saúde não estava indo tão bem. Foi então que me dei conta. Meus hábitos alimentares precisam ser ajustados. É por isso que eu não me sinto bem. Percebi a necessidade de mudar minha abordagem em relação à alimentação. Não fui a um extremo, mas eu não consigo lembrar da última vez que comi um hambúrguer do Burger King. Não é porque eu não tenha vontade, mas simplesmente porque reconheço que depender frequentemente de drive-thrus, de fast food, não é benéfico para a saúde, não é saudável. Houve épocas da minha vida em que me vi vivendo em drive-thrus espirituais de fast food. Eu sei da importância de uma vida devocional. Cresci em um lar onde ela era uma prioridade em nossa família. Eu sei que importa. Então, vou pegar o meu provérbio do dia, meus versículos dos Salmos para o dia, enquanto estou saindo correndo em direção a outras responsabilidades. E não encontrei com Deus. Não estou sendo transformada. Não estou habitando ou permanecendo em sua presença. Você começa a ficar espiritualmente desnutrida. Começa a sentir os efeitos. E as pessoas ao seu redor também começam a sentir os efeitos do fato de que você não está saudável espiritualmente. Eu sou muito grata porque Deus, em sua misericórdia, continua me chamando de volta a esse lugar tranquilo, coração tranquilo, tempo tranquilo para estar com Ele em sua palavra. É uma batalha constante para mim. Eu sei que algumas pessoas nunca lutam nessa área. Eu luto. Mas eu sei o quanto é importante. Em mais de 50 anos de caminhada com o Senhor, estou convencida de que esta é uma batalha que vale a pena lutar. É algo que vale muito a pena lutar. Veja, manter essa disciplina mostra onde realmente está o meu coração. Mostra o que eu acho importante e necessário. Quando estou nesse modo fast food espiritual, é um indicador da minha inclinação para viver minha vida independente de Deus. E esse é um lugar perigoso. Ele expõe os ídolos na minha vida quando eu estou vivendo nesses drive-thrus de fast food, porque
Qualquer coisa que afasta Deus da minha vida é um ídolo. Deus quer que eu seja despojada disso. Pode ser o trabalho, o estudo, a recreação, os relacionamentos, o ministério ou um sono. Qualquer coisa que o afasta da minha vida se torna um ídolo. Eu sei que sentimos: não tenho tempo, como é que eu vou encaixar isso no meu dia? Bem, o triste fato é que a maioria de nós aqui tem tempo para o Facebook, para o Instagram, para o TikTok, mas não tem tempo para o livro dele. O que há de errado nisso? Já passei por isso tantas vezes. Temos tempo para videogames, jogos de computador e vivemos em uma cultura que está sempre em busca de coisas que entretenham e tente satisfazer os lugares vazios de nossos corações. Mas eu acredito que essas distrações são, às vezes, a maneira de Satanás nos manter longe do pão da vida e da água viva que verdadeiramente nos satisfará. Estamos ocupadas e precisamos ouvir Deus dizendo aos nossos corações o que Jesus disse para Marta. Você está ansiosa e preocupada e envolvida e distraída por tantas coisas, mas apenas uma é necessária, apenas uma. Uma coisa pedi ao Senhor, e isso eu buscarei. Realmente acredito e ouso dizer que é impossível sermos os homens e as mulheres que Deus projetou para sermos em relação a Ele, sem ter o hábito devocional consistente. Simplesmente não acredito que seja possível. Precisamos dele. Há um casal que serviu neste ministério por muitos anos. Eles eram amigos queridos meus. Deixaram este ministério e foram servir em outra igreja. Um dia de manhã bem cedo, o pastor daquela igreja me ligou. Eram 3 horas mais cedo, no fuso horário da Califórnia. O pastor também era um amigo meu. E ele disse: estou ligando para te dizer que provavelmente hoje você receberá uma ligação da fulana hoje. E me falou o nome da esposa. Porque o marido dela vai contar hoje que nos últimos 6 meses ele teve um relacionamento imoral com uma jovem do grupo de jovens aqui da igreja. Ele é um membro da equipe da igreja. Eu conhecia bem esse casal. Tinha servido com eles no ministério por cerca de 10 anos, eu acho. Eu fiquei tão desolada. Eu não conseguia acreditar, mas era verdade. Foi uma notícia devastadora. E eu sabia que seria devastador para minha amiga, e ela ainda não sabia. Os presbíteros deram a ele 24 horas para contar à esposa. Mas eu disse àquele pastor, enquanto estávamos emocionalmente abalados por toda essa situação: obviamente, isso vai ser devastador. Mas eu disse: eu também sei algo sobre ela, que me diz que ela vai superar isso. Eu sabia que quando ela era adolescente, alguns anos antes, alguém a desafiou a dar a primeira parte de todos os dias ao Senhor, na palavra e na oração. E ela tinha um hábito tão consistente disso quanto meu pai, talvez até mais do que qualquer outra pessoa que eu já conheci, essa amiga e meu pai. Eu sabia que os devocionais dela não eram apenas devocionais, era devoção. Eu sabia que era um alicerce em sua vida. Jesus disse: construa a sua vida, a sua casa na rocha, para que quando as tempestades vierem, e elas virão, a sua casa permaneça de pé. Eu disse a ele: ela construiu a sua vida sobre a rocha de Cristo e sua palavra, e eu sei que a casa dela vai permanecer de pé. Ela me ligou naquele dia. Foi extremamente doloroso, porque ele ainda não estava arrependido. Foram meses, talvez até 2 anos, antes que ele realmente se arrependesse do que havia feito. Passamos muitas horas ao telefone juntas nos próximos 2 anos. Lembro-me de visitá-los, de visitá-la, e ele ainda estava se envolvendo com essa garota e sob a disciplina da igreja. Nada parecia estar funcionando. Lembro-me de abraçá-la enquanto ela desabava no chão e chorava muito. Foi terrivelmente doloroso.
Mas essa mulher também sabia onde encontrar a graça de Deus e ela a encontrou. Ela continuou correndo para a rocha que está acima de nós. Ela recebeu sabedoria de Deus sobre como amar bem aquele homem naquela época. Ela sabia como encorajá-lo pela graça de Deus. Houve dias em que ela teve que dizer: não, isso não pode acontecer. Houve conversas difíceis, mas Deus permitiu que ela fizesse sem amargura, sem ser consumida pela raiva que muitas outras pessoas sentiam por esse homem. E chegou um momento em que Deus, com o passar do tempo, restaurou o coração daquele homem, em parte porque havia uma esposa que foi à luta por sua alma. Ela não poderia ter feito isso sem a graça de Deus que ela estava recebendo em sua vida, todos os dias, por anos antes disso. Veja bem, quando a luz acaba à noite, se você está em um lugar onde nunca esteve antes, vai esbarrar em algo tentando encontrar o caminho. Mas se a energia se apaga na minha casa, se eu estiver acordada, não vou tropeçar em nada, porque eu sei onde as coisas estão. Eu já passei por isso antes. Às vezes vai acabar a luz em nossas vidas. Se Deus quiser, não será o que acabei de descrever, mas haverá tempestades, haverá ventos, haverá tornados espirituais, emocionais, relacionais. Eu passei por um nos últimos anos. A única maneira de sobreviver, quanto mais prosperar nesses momentos difíceis, é ter passado muito tempo buscando ao Senhor enquanto Ele está perto, para que em um momento de dificuldade você saiba onde Ele está. Mais uma ilustração. Encontrei a esposa de um pastor um outro dia e não havia algum tempo. Ela sempre estava super bem arrumada, sempre com a aparência incrível e parecia que tinha tudo sob controle. A encontrei depois de não vê-la por alguns anos e disse: linda, como você está? Bem, ela parecia ótima, mas não estava ótima. Ela começou a desabafar comigo sobre o que estava acontecendo em sua vida. Seu casamento estava sob pressão. Seus filhos estavam se afastando do Senhor. Sua igreja estava passando por grandes problemas. Sua vida estava um caos. Ela estava um caos, segundo as suas próprias palavras. E eu estava tentando ministrar graça a ela. O que você diz? É apenas um breve encontro. Então, linda, o que você faz quando você acorda de manhã? Bem, eu pego uma xícara de café e leio jornal. Isso foi quando os jornais ainda existiam, é claro, né? E eu disse: quero te propor um desafio de 30 dias. O mesmo desafio que estou propondo a cada uma de nós esta noite. Eu disse: quero te desafiar todos os dias nos próximos 30 dias. Pegue a sua xícara de café, se precisar ter um pouco de cafeína fluindo em suas veias. Mas antes de pegar o jornal ou fazer qualquer outra coisa, você pegaria o livro da vida e teria um tempo na presença de Deus. Deixe Ele falar com você, encontre-se com Ele. Levou algum tempo, pelo que me lembro, para ela aceitar o desafio. Ela tinha hábitos e hábitos não morrem facilmente. O tempo devocional não era mais um hábito naquela época. Ela tinha tido esse hábito anos antes, mas não naquele momento. Mas finalmente ela aceitou o desafio. Cerca de 30 dias depois, eu estava em contato com ela. Perguntei: linda, como é que você está? E ela disse: oh, Nancy, meu coração foi avivado. Sabe, quando comecei este desafio, 15 minutos era um tempo demais. Agora 2 horas não são suficientes. Se eu não tivesse que limpar a casa e fazer algumas outras coisas, eu ficaria lá. Veja bem, dentro desse período de 30 dias, nada ao redor dela havia mudado. Ainda havia desafios em seu casamento, ainda havia desafios com seus filhos, ainda havia desafios em sua igreja. Mas algo tinha mudado, ela tinha mudado. Ela estava se encontrando com o Senhor. Nancy DeMoss Wogemuth tem mostrado a importância de passar um tempo sozinha com o Senhor todos os dias.
Se você não está tendo um tempo intencional com ele, espero que comece. Nancy nos desafiou a passar os próximos 30 dias mergulhando na Palavra de Deus. E esperamos que isso se torne um hábito que se estenda além de 30 dias e dure o restante do ano. Nossa oração é que sua vida devocional floresça e você colhe os benefícios dessa disciplina. Encerramos aqui a minissérie Descobrindo uma Vida Devocional Diária. E você não pode perder a nova série que começa amanhã, chamada Unção Divina. Nos próximos 2 dias, Nancy falará sobre o poder do Espírito Santo em nossa vida para nos capacitar e equipar para toda boa obra. Aguardamos você amanhã aqui no Aviva Nossos Corações. O Aviva Nossos Corações é um ministério em língua portuguesa do Revival Hearts com Nancy DeMoss Wogemuth, chamando as mulheres à liberdade, à plenitude e à abundância em Cristo.